meu amigo, Você quer análise, a gente vai ter que analisar o cenário. Eu analiso, eu faço analisar? Coisa. Vamos fazer a análise seguinte, eu vou colocar aqui uma notícia na tela, tá? Vamos fazer análise. Vou colocar uma notícia na tela. Aí o Pietro Dávila tá dizendo, esse é o movimento mais organizado do país. Meu amigo, o negócio aqui é difícil, hein? Aliados de Flávio Bolsonaro temem desmobilização e vitória de Lula por larga margem. Tá. Pois é. Tá. Vamos ler aqui. O novo aqui. fantasma assombra os aliados do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República. A desmobilização do eleitorado bolsonarista diante da percepção de que ele pode ser derrotado em outubro, somada a uma campanha que considera insossa mesmo. Tá insossa. Cara, assim, a campanha do Flávio Bolsonaro... Está ridícula. Ridícula. Você viu o jingle, né? Você viu o último jingle? Eu não vi porque eu sei que não é jingle, que não é da campanha. Mas soltaram como da campanha. E como é tudo ridículo, nos eventos ele fica fazendo funk, todo mundo acreditou. É patético. Eu não vi, eu ia reagir na minha live. Eu fiz um breve react disso aí. Mas enfim, vamos analisar o que tá acontecendo, né? O que mais? Tem mais? Peraí, ó. E de acordo com a análise feita para a coluna por interlocutor frequente do pré-candidato, os comandantes da campanha decidiram apresentar o filho de Jair Bolsonaro como moderado, o que geraria desencanto no eleitor mais radicalizado, que tem saudades do patriarca. Importante esse ponto aqui, tá? Isso aqui tá fazendo muita diferença. Isso aqui que fazendo o Renan Santos ser aceito no público bolsonarista. Exatamente. Um outro aliado do senador que participa das discussões e diverge sobre os rumos da campanha afirma que, com o desânimo, um percentual elevado de eleitores de Flávio pode não comparecer às urnas em outubro ou comparecer às urnas para votar em outro candidato que tem um perfil um pouco mais aguerrido. Tá? Corretamente. O que seria uma situação de empate com Lula, portanto, se transformaria em uma derrota por margem maior, até do que a prevista em pesquisas quando as urnas fossem abertas, consequência da abstenção de parte do eleitorado. Professor. A situação não está fácil. A situação não está fácil. A situação não está fácil e ela reflete, e aí veja se você concorda comigo, ela reflete um declínio gradual do bolsonarismo como um todo, né? Se a gente pega, por exemplo, o que foi a campanha de 18, compara com a campanha de 22 do Bolsonaro e compara com a campanha de 26 agora do Flávio, o que nós vemos é um arco de decadência. Em 2018, eu estava comentando isso na live, Bolsonaro fez uma campanha, uma pré-campanha absolutamente espetacular. Foi uma das mais incríveis pré-campanhas que alguém já fez na vida, inclusive que me recorda... salvo a diferença de qualidade dos candidatos, obviamente, mas que me recorda muito a pré-campanha do Renan. Sim. A pré-campanha do Renan, neste momento, está parecida, sob alguns aspectos, com a pré-campanha do Bolsonaro. No sentido de que ela tem um apoio orgânico, as pessoas querem fazer as coisas, tem um monte de outdoor. Eu vi, inclusive, um corte do Bisotto falando que tem que arrancar os outdoors a partir do dia 20, o que é verdade, porque você tem uma lei eleitoral aí que não permite que você coloque outdoor, porque é considerado propaganda eleitoral antecipada, não pode fazer isso. E a campanha do Renan, ela tem essa qualidade de ser uma coisa orgânica, de ser algo que expressa uma voz da sociedade civil indignada e tal. A grande diferença para 2018 do Bolsonaro é que, mesmo em 2018, Bolsonaro não tinha propostas. As propostas de Bolsonaro em 2018 eram toscas, como sempre. Ele só dizia que não vai ter corrupção no meu governo, a gente vai colocar aí um ministro da economia, mas ele não sabia falar de economia, ele não sabia falar de segurança pública, ele não sabia falar de nada. Ele era uma figura só caricata mesmo, mas ele teve um apoio orgânico da população brasileira muito grande. A gente tem esse apoio, o nosso apoio é bem menor, né? Ainda é um apoio menor do que o apoio que foi expresso pelo bolsonarismo lá em 2018, então tem essa diferença considerável, a gente ainda é um nicho em comparação com o que houve em 2018, porém nós temos mais solidez, a gente tem proposta, a gente tem livro amarelo, a gente tem pauta, a gente tem revista Valete, que agora aí chegou as Valetes, que eu vou fazer propaganda depois pra vocês, então a gente tem uma estrutura que o Bolsonaro nunca teve. E aí quando veio 2022 foi uma campanha tradicional. Bolsonaro perdeu aquele apoio popular orgânico que ele tinha. Ele foi para uma campanha que ele gastou muito mais do que 2018, gastou coisa de 10, 20 vezes mais do que 2018. Foi uma campanha ali pareada, uma campanha de máquina, muito parecida com a campanha do PT, e também uma em que se destacaram como é que eu vou dizer? As infrações à lei eleitoral.
A campanha de 2022, tanto da parte do PT quanto da parte do bolsonarismo, foi um festival de infração à legislação eleitoral. O TSE meio que passou a mão na cabeça de todo mundo, o negócio aconteceu lá, eles conseguiram fazer a campanha até o final, ninguém foi declarado inelegível, mas foi uma campanha, assim, que do ponto de vista da lei eleitoral, ninguém quis saber de nada. A pessoa pegou a lei eleitoral e fez assim, rasgou, jogou no lixo e foi tocando barco, né? E o Lula foi pela mesma toada, né? O PT também fez uma campanha completamente eivada de erros do ponto de vista legal e que ninguém levantou em nenhum momento. Agora, quando você pega esta campanha agora de Flávio, ela é o suprassumo da decadência. É uma campanha que não tem apoio orgânico. Alguém aqui, por exemplo, no chat me lembrou, o Flávio estava no Flow. O Flávio bateu no Flow, 12 mil pessoas ao vivo no Flow. Isso aí para um candidato de presidente majoritário, o Renan bateu com 50. Isso aí é o quê? 5 vezes menos que o Renan bateu, sendo que o Flávio é o candidato majoritário. Então isso mostra claramente que as pessoas não estão interessadas em ver o Flávio falar nada, porque ver o Flávio falar alguma coisa é uma coisa muito chata, porque ele não tem ideias, ele não tem proposta, ele não tem nada, ele não desenvolve nenhum assunto. Então você assiste uma entrevista do Flávio e você no final você termina com a dúvida, o que esse cara quer? O que esse cara quer? Porque não fica claro o que ele quer. Ele quer coisas vagas, ele não tem, assim. E é impressionante isso, não tem uma equipe pra dar a ele um direcionamento, nem que seja, sei lá, um direcionamento copiado do MBL, poderia ser um direcionamento copiado do MBL, mas ele não tem direcionamento nenhum. Aí tá uma campanha que o núcleo familiar do bolsonarismo tá aí se matando, como foi previsto pelo Junito corretamente, que eles se odeiam, então o núcleo familiar está... Mas eu nunca disse que isso não iria acontecer. Nossa, eu só ia agradecer por você ter lembrado. Você já fez uma risadinha, já... Nossa! Fez um gesto tá na cara. defensiva, Total, aqui, total. Eu só ia agradecer. Vários escudos aqui, eu sou um legionário romano, não entra nem. Eu só ia agradecer, tá maluco, meu né? Deus do céu. Pois é, o Junito falou isso várias vezes, que o núcleo tava em frangalhos, a galera tá se matando. É verdade, a galera está se matando. E exemplo disso foi o vídeo da Michelle Bolsonaro. Embora eu não acho que o vídeo da Michelle Bolsonaro foi tipo um terremoto. Não acho que foi terremoto. Eu acho que o maior terremoto da campanha do Flávio é a questão do Vorcaro. Do Vorcaro, sim. Inclusive, um detalhe, Junito, talvez você não saiba. Eu fiz uma análise de uma pesquisa, eu acho que foi da BTG Pactual. Não foi da BTG, não. Foi uma pesquisa anterior à BTG. A última BTG. E eu constatei lá que você tem uma grande quantidade de pessoas que não sabe do vídeo da Michelle. Uma galera que não viu o vídeo, que viu e que tá acompanhando mesmo, só tinha 20% do eleitorado total. Ou seja, 1/5 do eleitorado, pouca gente. Pro tamanho do vídeo, ela fez um vídeo de milhões, né, de visualizações. Então é uma campanha que o núcleo familiar tá todo destruído, coisa que não aconteceu quando o Jair tava, né, quando ele era o próprio candidato. Uma campanha sem nenhuma criatividade do ponto de vista do marketing. O marketing do Flávio é uma tragédia total. Ele veio com essa ideia de ser um candidato moderado. E eu vou dizer uma coisa, o Flávio teria alguma chance de emplacar como candidato moderado se não tivesse um candidato de direita mais à direita dele. A presença do Renan no pleito, no páreo, é um problema pro Flávio. Porque tem um candidato de direita. Então tem um candidato de direita que fala coisas à direita com muito vigor, com muita energia, com muita intensidade. E isso contrasta com a tibieza, com a fraqueza do Flávio Bolsonaro. Então é uma coisa que tá dada, né? O contraste é muito forte. Ele entra nessas pautas feministas todas... Não se sabe para quê, porque ele não tá conseguindo reverter muita coisa com o voto feminino. E tá nessa, assim. É uma campanha realmente desastrosa, das piores que eu já vi. E ainda assim você tem um eleitorado muito, muito, muito fiel. Agora, contra a sua previsão, aí eu vou começar a puxar a discussão. Contra a sua previsão. E eu não acho que esse é o fim do bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo sobreviverá a esta campanha com todos os desastres, mesmo se o Lula ganhe. Eles ainda têm uma sobrevida, a família Bolsonaro, de mais uns 4 anos ou mais. Isso é o que eu acho. Eu acho que eles ainda têm força suficiente. É pra eu fazer um contraponto? Uhum. Antes de fazer o contraponto, mostre o brinde. E peço pro pessoal entrar no Valete Plus. Seguinte, temos aqui brinde, nós vamos ter 3... hoje está muito especial que a gente vai oferecer aqui. Das lives mais ricas de brindes que tem, então não tem por que você não entrar no Valete Plus. A gente vai oferecer esta revista, a revista do mês, Prendeu Matou. Vamos oferecer a revista Deus, Estado e Bolsa Família. E vamos oferecer a revista O Lobo da Faria Lima, do Vorcaro. Então, assim, se você não entrou no Valete Plus, se você não tem
estas revistas, você precisa fazer isso, porque fora isso, ainda tem o baralho do valete. Baralho do valete para você jogar pôquer, né? Que nem o Neymar jogou depois da eliminação do Brasil. Baralho da Valete para você jogar pôquer e mais 3 revistas e fora a maravilha que é o próprio aplicativo. Então, entre no Valete Plus, nessa live, o QR Code está aqui, o QR Code, e basta você entrar. Então é isso. Mas voltando. Eu não acho que o bolsonarismo tá acabado desse jeito. Eu acho que ainda tem bastante estamina. E a própria indicação do Flávio e a ausência, por exemplo, de uma oposição mais aberta do Nicolas nesse momento. Porque, note, se falava muito que o Nicolas ia fazer, ia acontecer, mas o Nicolas não tá. O Nicolas tá se abstendo, ele pode estar fazendo nos bastidores. Nos bastidores é uma coisa. Ele tá fazendo nos bastidores, mas ele capitulou, né, na guerra. Ele capitulou, você tá concordando comigo, ele capitulou nessa guerra, ele não partiu pra uma oposição aberta, pra uma ruptura. Eu não acho que ele queira isso. Ele é um cara muito jovem. Ele não tem coragem. Não, ele não tem coragem e outra. Ele estava preparando pra uma ruptura aberta. Quando ele viu o que aconteceu com a Michelle Bolsonaro, ele... Os filhos engoliram a Michelle. Engoliram a Michelle. A Michelle saiu, sabe o que ela saiu no final? De uma mulher histérica, ranheta e que não se preocupa com o Brasil. Eles conseguiram colar nela, para muitos bolsonaristas, pro grosso do público bolsonarista, que ela é uma mulher ranheta, que não se preocupa com o Brasil, que estava com questões de picuinhas pessoais. Questões pessoais. Eu acho que essa imagem rolou muito bem na Michelle. Aquele vídeo dela com o teleprompter falando, o meu galego, porque o meu galego, fiz isso aqui, que eu tô meio galego, blá, blá. Aquele vídeo não foi dos melhores. A verdade é essa, não foi dos melhores. E ela passou a imagem de uma mulher ranheta e com picuinhas. Tanto que um corte que eu vi hoje do Flávio em uma entrevista que ele deu, ele tava falando justamente sobre isso. Ele disse, não, agora o negócio importante aqui é unir o Brasil contra o verdadeiro inimigo do Brasil, que é o Lula, etc. E eu tô muito tranquilo, se quem quiser aí participar da campanha depois ou agora pode participar, a gente tá de braços abertos. Então essa postura pseudo-conciliatória que o Flávio Bolsonaro tem é uma postura que nesse momento funciona. E é o único acerto dele. Não é pseudo. Não, ele é conciliador de fato. Mas é o único acerto dele. Dentre todos os erros do Flávio Bolsonaro, da campanha do Flávio Bolsonaro, há um acerto. Ele é conciliador, sendo que ele tem que ser conciliador. Ele anda com gente envolvido com facção e milícia, tem que ser muito conciliador. Muito conciliador. Ele anda com centrão, ele anda com todo mundo que sabe fazer, digamos assim, malandragem na política, né? Então ele tem esse perfil conciliador, isso está meio que funcionando, porque ele conseguiu colar essa imagem na Michelle. O Nicolas não foi para uma ruptura aberta. Não acho que o Nicolas vai para uma ruptura aberta nem agora, nem nos próximos anos, não acredito nisso. Acredito sinceramente num plano de longo prazo da parte do Nicolas. Ele é um cara muito jovem. O Nicolas tem em torno de 30 anos que tem o Nicolas? Talvez até 30, né? Pois é, o Nicolas tem 30 anos ainda, é um menino ainda, é um cara muito jovem, tem aí pelo menos 40, 50 anos de vida política pela frente, então ele não tá preocupado em fazer ruptura agora, ele tá preocupado em montar a base dele, e isso ele está fazendo bem. O Nicolas está fazendo bem a montagem da base, tem um monte de candidatos bolsonaristas insatisfeitos com o Bolsonaro, a galera de Santa Catarina, por exemplo, que teve todo aquele quiprocó com o Carlos Bolsonaro, Caroline Detone, Ana Campagnolo, o pessoal que cerca essas duas, mais várias outras pessoas. As pessoas estão insatisfeitas com os rumos do bolsonarismo, elas estão se colando ao Nicolas. O Nicolas agora tem também o reforço de vários ex-MBLs, pessoas que eram do movimento e que são porta-vozes e que continuam atuando aí nas redes sociais como porta-vozes, nitidamente abraçaram o Nicolas, isso é uma coisa óbvia. Então eles fizeram esse movimento dizendo, não, mas eu não sou Bolsonaro, eu tô com o Nicolas, mas agora eu voto com o Flávio pelo bem do Brasil. Ou seja, é uma saída honrosa para quem já teve um discurso anti-bolsonarista muito forte. Porque são pessoas que tiveram um discurso anti-bolsonarista muito forte. Então o que elas estão fazendo? Elas estão migrando, dado que elas não estão no MBL, para o projeto reserva, o plano B, que é o MBL do B do Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira está fazendo um MBL do B. O sonho dele é fazer um MBL do B. Um MBL do B com as seguintes características, né? Com muita força na rede social, porque aí vem com muita força na rede social, mais força do que a gente, mas com uma estrutura geral precária. Uma estrutura geral precária em termos de proposta, em termos de ideias, em termos de organização, em termos de instituição. Só pra, eu sei que eu vou atrapalhar, o pessoal vai reclamar, mas é uma informação importante. Recebi relatos
de algumas pessoas ligadas à MBL com convites, vários convites do Nicolas. Ah, é? Olha aí. Ele tá fazendo, não. É intencional. É intencional. Tem um porém nessa questão. Você tinha até pedido para fazer um contraponto e encaixa nisso a explicação do contraponto que o bolsonarismo ia acabar. Depende. O bolsonarismo não acaba se Flávio sair derrotado ou ganhar, derrotado com pouca margem, ou e conseguir fazer as cadeiras que eles estão planejando, que eles estão fazendo a conta. As deles, inclusive. O problema é que, como a gente viu aqui nessa reportagem, o medo é que a campanha dele não atinja isso e vire uma hecatombe geral. Porque, imagina, eles estão há 4 anos juntando dinheiro de orçamento secreto para confiar as cadeiras. Eles estão com os cálculos prontos em cada estado de quantas cadeiras eles vão fazer. Um evento, um cisne negro chamado... Pode ser Renan... Ou pode ser Caiado ou Zema. Isso vai interferir nessa contagem de cadeiras. Total. Isso vai virar problema, guerra. Se ele sair com uma margem muito pequena, se ele não for... por exemplo, se o Renan Santos vai para o segundo turno e ele não... Acabou o bolsonarismo. Não, aí é óbvio. Se ele for... E acabou. Se ele for pro segundo turno, mas assim com uns 30%, ou perder por ampla margem e não fazer as cadeiras, acabou o bolsonarismo. Concordo. Porque é o seguinte, imagina, eles estão contando... Porque é o seguinte, o Flávio Bolsonaro não é que no Jair Bolsonaro que você se encosta nele e ganha voto. Você perde capital político. É isso que eu ia comentar. Você perde capital político, correto? Então... Peraí, eu tô perdendo meu capital político apoiando os bolsonaros e não me elegi. Antes eu conseguir o voto, pra que eu vou precisar do Bolsonaro? Essa galera vai migrar pro Nicolas. Migrar pro Nicolas. Ou pro Renan. Muitos vão migrar pro Renan. Muito. Quero fazer uma análise sobre isso. Estou vendo candidatos de outros partidos já apoiando o Renan Santos. Preciso fazer uma análise sobre isso. O que eu acho que vai acontecer? Bem, absolutamente correto. Se o Renan vai pro segundo turno, já era Bolsonaro. Mas aí já era Bolsonaro, já era Nicolas, já era tudo. Porque assim, a gente no segundo turno, a gente é a direita brasileira. Acabou. Aí é fim pra tudo. No sentido de que o dono da direita brasileira se torna MBL. Sim. Se o MBL estiver no segundo turno disputando com o Lula... E aí sim, tem grandes chances de vencer, porque o Lula não está bem. Não é como se o PT estivesse entregando um governo maravilhoso e as pessoas estivessem aí, PT, picanha e cerveja, que alegria, Lula lá, brilha um... As pessoas não estão nessa. Elas estão, na verdade, insatisfeitas e putas. Quando eu faço análise de pesquisa eleitoral, eu sempre olho lá aprovação, desaprovação, ruim e regular do governo. O ruim e péssimo do governo, eles superam amplamente o bom e o ótimo. A desaprovação, em geral, supera a aprovação. Então a situação do PT não está boa. O PT está conseguindo uma margem com o Flávio Bolsonaro, porque a situação do Flávio é uma merda. Então é a comparação do que é ruim com o que é pior. Essa é a situação. Se o Renan vai para o segundo turno, muda tudo, porque aí você tem um candidato novo que atrai o voto de uma galera completamente diferente. Aí as coisas... Ele colocou um negócio aqui, me distraiu, pô. Desculpa, eu tava focando isso aqui só pra lembrar. Isso, me distraí, pô. Só pra lembrar pô, até perdi o raciocínio agora. Perdi o raciocínio, meu Deus. Perdi o raciocínio. Ele coloca as coisas pra me distrair. Essa live é só sabotagem. Sim, mas o que eu tava falando. Se a gente estiver no segundo turno, obviamente, aí acabou pra todo mundo. Se não estivermos no segundo turno e for o Flávio no segundo turno, tem essas duas hipóteses. Se ele for relativamente bem, mesmo que ele perca uma margem, aí ele vai se manter pelos 4 anos, 8 anos, aí é uma porcaria o cenário, né? Se ele for muito mal, pode acontecer um fenômeno que você está levantando, sobre o qual eu preciso falar, porque eu acho que isso é extremamente importante, que é que vocês entendam como é feita uma cadeira. O que se chama de uma cadeira? Vocês têm mais ou menos a ideia de como funcionam as eleições, vocês aí do chat? Eleição... 90% não faz ideia. Não faz ideia, né? Então eu vou explicar como funciona a eleição, inclusive para vocês entenderem como vai funcionar a nossa eleição aí no futuro, né? Como é que funciona a eleição? Na eleição, você tem um negócio chamado chapa. O que é a chapa? A chapa é um conjunto de algumas dezenas
de candidatos a deputado estadual ou deputado federal, no caso das eleições para deputado federal e estadual, e isso é um conjunto vasto. Então você tem que botar lá uns 50, 60 candidatos a deputado estadual, 50, 60 candidatos a deputado federal. Por quê? Porque você tem um cálculo que é a totalidade dos votos válidos dividido pela quantidade do partido. É um certo cálculo que chega a um número chamado de quociente eleitoral, que é o número de votos que você precisa ter para você, sozinho, dado aquele partido, você ter a sua vaga assegurada. Então, por exemplo, o quociente eleitoral para deputado federal em São Paulo é em torno de 330 mil votos. Então, se um candidato tiver 330 mil votos, acima de 330 mil, é mais ou menos isso aqui em São Paulo, acima de 330 mil votos, ele é basicamente eleito. Ele tendo a chapa, ele é eleito porque ele fez a cadeira dele na totalidade. Se ele tem, sei lá, 150 mil votos, muito menos que 300 mil. Se na totalidade da chapa ultrapassa esses 330 mil, se ele tem 100 mil votos e o resto da chapa faz, sei lá, 250 mil votos, este candidato, que é quem está no topo da chapa, ele é eleito com 100 mil votos. Ele não precisou fazer a cadeira dele sozinha. O que acontece? Em 2018, os candidatos do bolsonarismo eram ilustres desconhecidos. Eram pessoas aleatórias. Tinha um cara que fazia o hambúrguer, tinha um professor lá da Bahia, Daiane Pimentel, tinha um delegado Caveira, tinha um monte de gente, assim, completamente aleatória. O cara que quebrou a placa da Marielle, o Daniel Silveira, um monte de gente aleatória. E o que acontece? Como o Bolsonaro, ele veio com os 50 milhões de votos de presidente e puxando muito quem estava com ele, então ele apontava, o cara dizia, Junito aqui é meu candidato. Essa galera toda que votava no Bolsonaro, que era uma galera muito engajada, chegava lá e votava no Junito. Porque entendiam, não, o Junito é o porta-voz do Bolsonaro. Então havia uma transferência de voto muito forte no bolsonarismo por conta do carisma do Bolsonaro. O carisma do Bolsonaro se transferia para aquelas pessoas. Essas pessoas, elas souberam trabalhar a proximidade com o Bolsonaro. Sabendo trabalhar, elas foram eleitas. Em um cenário que você tem um candidato pouco carismático, que talvez transfira pouco voto, o Flávio ter, sei lá, 40 milhões de votos, 35 milhões de votos, não garante que ele vai transferir o mesmo percentual que o Bolsonaro transferiu em 2018 para os candidatos do Legislativo. Então ele pode ter, por exemplo, sei lá, 5 milhões de votos em São Paulo e ele pode transferir para o Legislativo dele só 1 milhão. Isso é possível de acontecer. É preciso acontecer uma diferença entre o voto dele e o voto que ele transfere. Porque para você conseguir transferir o voto para as pessoas, você tem que ser carismático, você tem que passar. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo. O Zema. O Zema se reelegeu em Minas Gerais. Quantos deputados federais o Zema fez em Minas Gerais? Zero. Ele foi um governador que ele se reelegeu, ele teve voto para se reeleger. E ele, deste voto, as pessoas que votaram no Zema não votaram nos deputados dele. Pablo Marçal, ele elegeu o Rubinho. Exato. Que não era do mesmo partido. Não era do mesmo partido. Justamente por conta dessa transferência carismática. Então, o Rubinho colou, na última eleição, o Rubinho colou no Pablo Marçal. A transferência carismática do Pablo Marçal era muito forte. E daí ele elegeu o Rubinho, que era uma pessoa aleatória, de outro partido, que não tinha nada a ver com ele. E aconteceu. E o Zema não aconteceu. Então, esta eleição do Flávio está pintando um cenário muito mais próximo. Travou aqui, hein? Está pintando um cenário muito mais próximo da eleição à la Zema do que a eleição do Bolsonaro em 2018. Justamente por essa fraqueza da transferência de voto. E aí, se isso se configurar, ele vai ter um abalo na estrutura dele. E o detalhe, né? O Nicolas está fazendo a base dele. Tem umas pessoas que o Nicolas vai apoiar na campanha. Mesmo o Nicolas não saindo. Ele vai gravar vídeo, ele vai fazer story com a pessoa, ele vai montar grupo com a pessoa, enfim, ele vai colar na pessoa. Esses candidatos vão se sentir partes do esquema dele. E se o Nicolas tiver transferência carismática para esses candidatos e o Flávio Bolsonaro não tiver a transferência para os candidatos dele, vai ficar claro quem é que tem mais força na direita hoje. Nossa, e aí, isso... Eu nem tinha pensado nessa questão, tá? Nossa. Pensa o seguinte, o Nicolas ele não vai sair para presidente. Mas só com ele, só com as redes sociais dele e com o prestígio e o carisma dele.
Aí ele chega, ele cola em vários candidatos do PL, que são mais próximos dele do que no núcleo do Bolsonaro, e estes candidatos ganham, e os candidatos próximos do Flávio não ganham. Se isso acontece, só por isso a família Bolsonaro já enfraquece demais. Porque aí, entendam o que vai acontecer. O equilíbrio de poder dentro do PL, ele vai mudar. Porque, beleza, todo mundo tá no PL hoje. O problema é que o PL não tem unidade ideológica. O PL não é a missão. E que todo mundo tá na missão, as pessoas entendem. Eu quero dizer, não, o PL é um bala de gato, entendeu? O PL, assim, cada um por si, as pessoas têm os seus projetos pessoais e tal. Se você tem uma ala do PL que é vinculada a Nicolas e essa ala se elege por conta dos vídeos do Nicolas, o Nicolas se torna a figura mais forte do PL. Se torna mais forte do que o Flávio. Tem um agravante. E aí acabou. Tem um agravante. Tem um agravante nessa questão. É que eu não tinha me tocado. Agora que você falou, o Nicolas, ele tá fazendo uma bancada própria, não só no PL, no Novo. Se ele conseguir tirar voto do... Nossa! Assim, tem tudo está se desenhando para uma possibilidade, pro fim do bolsonarismo com isso. Mas é isso eu tô explorando nessa direção. Nossa. Se o Nicolas fizer a bancada dele no Novo e fizer a bancada dele no PL e o Flávio não conseguir fazer uma bancada leal a ele, o Nicolas se torna uma figura maior do que o Flávio Bolsonaro. E aí é uma questão de tempo para o Nicolas consolidar essas pessoas, decidir, ele próprio decidir se ele vai ficar no PL ou se ele vai pro Novo. Porque assim, se o Novo ultrapassa a cláusula de barreira, o Novo tá no jogo político. Tá no jogo político, vai ser um partido menor, mas tá no jogo político. E o Zema claramente não é a liderança do Novo. O Zema foi humilhado, está sendo humilhado pelo seu e provavelmente vai ser humilhado na convenção, viu? Eu acho que não vou nem dar a ele. Exato, isso é uma humilhação. Não vai. Mas eu vou discordar dessa parte. Ele também não é presidente do partido. Se o Novo não passar a cláusula de barreira, o Nicolas ganha mais força ainda. Porque ele vai ter os nomes deles e o Novo... Eu posso falar uma coisa que todo mundo já sabe. O Novo fica desesperado pra colar com o Nicolas. Uma coisa que todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Isso eu falei com membros da campanha do Flávio sobre isso. Eles sabem. Todo mundo sabe. O Nicolas tá fazendo uma bancada própria pra ir pro Novo. Com exatamente. Toda a bancada depois. Exatamente. Inclusive foi acusado, ele veio desmentir, ele nunca desmente nada. Essa parte ele veio desmentir quando veio uma notícia da, acho que a Mônica Bergamo que postou. Porque aí ele esvazia o PL. Ele faz o que aconteceu... Ele vira... Lógico, ele vira o dono do Novo. Ele vira o dono do Novo. Até porque esse presidente do Novo, Eduardo não sei das quantas, esse cara é um burocrata. Assim, ninguém conhece esse cara. Quem era pra ser o presidente do Novo hoje seria o Zema. Porque o Zema é o maior quadro político do Novo. Mas o Zema não consegue, porque o Zema não consegue transferir voto. Então se o Nicolas vai... Pensa o seguinte, quem decide os rumos do partido, formalmente falando, todos os partidos, todos eles, porque isso é estatutário, isso é definido por lei, são os presidentes estaduais. Se você tem um monte de diretórios regionais, estaduais, e esses diretórios decidem derrubar a Executiva Nacional, eles conseguem derrubar a Executiva Nacional, que foi o que aconteceu com a Amoedo. A Amoedo perdeu o mando do partido dele porque os diretórios estaduais do Novo deram um golpe no Amoedo, derrubaram a Executiva Nacional e tiraram o Amoedo da presidência. Aí o Amoedo perdeu o controle do partido. Tecnicamente, por exemplo, na missão, isso poderia acontecer. Todo mundo agora se revolta contra o Renan e contra a Executiva Nacional e tenta tirar o controle. Tecnicamente daria pra dizer, não vai acontecer porque as pessoas são de muita confiança. Mas, do ponto de vista formal, isso é possível. Se o Nicolas vem com um monte de deputados e ele consegue colocar nos diretórios estaduais pessoas interessadas em estar do lado dele e dar o controle do partido para ele, porque as pessoas estão interessadas, antes de tudo, nos seus próprios mandatos, ele consegue tomar o Partido Novo. E aí ele toma o Partido Novo e ele se torna presidente do Partido Novo. Ele se torna presidente do Partido Novo, ele fecha futuramente uma executiva no Partido Novo e ele passa simplesmente a comandar o Partido Novo. Isso não é uma operação extremamente difícil de fazer. Ele pode fazer isso, ele tem meios para fazer isso. Então, se ele faz isso, ele domina o Partido Novo, cara. Que é um partido que vai ser o segundo partido, ou o segundo ou o terceiro, dependendo da nossa situação, mas é um partido de direita. Tem 3 partidos, digamos assim, de direita: o Novo, o PL e a Missão. E aí ele se torna o controlador do Novo. E aí você sabe que começa a luta 2.0, né? Que é a luta dos jovens, né? Aí a luta dos jovens não é o... Aí que entra a questão do porquê o Nicolas tá atrás. Aí que entra a questão.
O Nicolas, a luta dele não é pra agora, a luta dele é futura. É contra a gente. Por isso que ele tá indo atrás dos ex-MBL e óbvio. gente que está no MBL hoje. A luta Porque o dele é seguinte... contra a gente. Saiu a pesquisa Atlas que com certeza preocupou, porque ele estava se vendendo, ele estava plantando notícias que ele é o cara da geração Z, né? O cara dos jovens. É óbvio. Aí vem a jovem. pesquisa e das personalidades de direita ele tem 8% entre a geração Z e Renan Santos 67. Quem que é o futuro? Por causa do discurso. Quem que é inevitável e quem que é o futuro? Lógico, Nicolas lógico. ou Renan Santos? E é por isso que ele quer os MBLs. Porque ele quer os ex-MBLs, porque ele deve pensar vagamente que esses caras sabem como funciona o movimento. Que eles têm uma compreensão do que aconteceu e que, portanto, eles têm a fórmula. O Pavanato fica falando. É o Pavanato que tá atrás de todo óbvio, mundo, né? óbvio que eles devem se vender desse jeito. Certamente eles se vendem para o Nicolas como pessoas que sabem a fórmula do que aconteceu. O Costenaro é um cara que deve se vender para o Nicolas com isso. Não sei, eu estou especulando. Mas eles vêm com uma fórmula e colocam o xixi a fórmula no ouvido do cara. O cara fica achando, não, agora eu sei o segredo do MBL. Agora eu vou entender. E a ideia dele é essa, porque a luta dele não é a luta contra o bolsonarismo. A luta dele é contra nós. Porque o bolsonarismo, terminando agora nessa eleição, ou na próxima, o bolsonarismo vai terminar. O bolsonarismo não é uma força política que daqui a 20 anos vai ser relevante no Brasil. O bolsonarismo foi relevante porque tinha o Jair. O bolsonarismo tinha uma figura carismática que está preso e que vai morrer em algum momento porque é velho e tem uma condição de saúde precária, né? Então é um fenômeno que está passando. É um fenômeno que está passando. Quando os filhos do Bolsonaro, quando o Eduardo, Flávio e o Carluxo não tiverem a figura tutelar do Jair, esses caras eles vão se perder. Eu acho que primeiro eles vão se perder psicologicamente. Eu acho que, por exemplo, a perda do Jair para o Carlos Bolsonaro vai ser, a meu ver, fulminante. Ele não vai conseguir fazer nada após a morte do pai. Acho que ele vai ficar completamente atarantado e sem conseguir fazer política mesmo. Acho eu que o Flávio vai simplesmente desistir de querer ser uma coisa muito grande assim e vai ser um deputado qualquer da direita importante pra ficar roubando e viver a vida dele. E o Eduardo, essa revolução ideológica que o Eduardo sempre quis tocar no Brasil, ele vai desistir, até porque ele não está no Brasil, ele não pode voltar pro Brasil, ele é pessoa não grata no Brasil, ele tá nos Estados Unidos, ele tá vivendo uma vida muito melhor do que se ele estivesse aqui, sendo perseguido, indo pra cadeia, tendo problemas. Então ele vai desistir e essa família, ela vai abandonar o barco, ela vai entregar aqui. Vai. Façam aí o que vocês quiserem. Então, a verdadeira disputa na direita, a verdadeira guerra na direita, ocorrerá entre o grupo do Nicolas e a missão. O grupo do Nicolas e o MBL. Esta vai ser a divisão futura da direita. Daqui a 5, 6, 8, 10 anos, nós vamos estar falando dessa divisão. Desta guerra. E eu vou falar o porquê não está funcionando ele pegar o público, fazer o MBL do B. Porque é o seguinte, a gente sempre teve uma caminhada difícil, professor, mas a gente construiu essa caminhada, a gente fala com o público Z porque a gente passou pelo Vale da Sombra da Morte da internet e a gente criou a nossa própria linguagem. O Nicolas tem uma linguagem que fala para boomer. A linguagem dele para boomer. Os ex-MBLs que vão pro lado dele adotam essa linguagem para boomer. Então, eles estão pegando o vício do Nicolas, que vai ser o ponto forte. Tanto que o Nicolas agora, ele tá fazendo... Ele fez 1.600.000, né? Votos. Ele tava contando 2 milhões para fazer essa próxima campanha. Ele vai diminuir a votação. Não sei. Vai. Ele vai porque... Eu não cravo isso. Eu não cravo. Porém, o bolsonarista não olha, ele já olha ele com desconfiança por causa dessa confusão, dessa treta. A gente tem Eduardo Bolsonaro falando que ele é traidor, Paulo Figueiredo falando que é traidor, Kim Paim falando todo dia, chama ele de vagabundo, traidor. Sim. Então, eles não confiam, todo mundo já caiu a máscara que o Nicolas tem a própria agenda, entendeu? Caiu a máscara. Mas eu acho que ele é bom o suficiente, aqui eu vou fazer um elogio ao Nicolas. O Nicolas é bom o suficiente de marketing, de rede, de entendimento do jogo, pra conseguir reverter isso aí. Viu? Acho que... Será que reverte? Ele tá tentando agora porque ele capitulou. Acho que ele é capaz. Ele viu a merda. Será? Porque é o seguinte, mas YouTube, a próxima ele fez uma live agora. Ele fez uma live. Ele fez uma live e ele falou da gente, a gente nem ficou sabendo. Sabe por quê? Porque a gente não ficou sabendo? Você tem um corte aí que eu quero reagir? Sabe por que a gente não ficou sabendo? Tinha 700 pessoas ao vivo na live dele no podcast. Mas ele não divulgou. Ele não quis divulgar. Ele não quis divulgar, porque assim, ele consegue botar mais gente que isso, óbvio. É óbvio.
Evidente. A gente bota mais gente no MBL News. Tá cansado. Não, calma, tá cansado essa coisa. Todos os canais bolsonaristas, ano de eleição, estão uma merda de view. Tão fracos, né? Estão todos fracos. Carregar o caixão desse Flávio Bolsonaro, mano, as lives deles são ridículas. A maioria das pessoas que assistem é o nosso público pra ficar tirando sarro. Porque, basicamente, você assiste uma live do Flávio Bolsonaro, como não é ele que fala, ele não tem opinião de nada, o que ele tá ouvindo? Ele tá ouvindo os marqueteiros ligados ao Rogério Marinho ou tá ouvindo os filhos? São generalidades. Entendeu? Daí a gente viu ele fazendo aquela... Eu tô muito indignado! Opa! Daí você já pensa, pô, esse é o Paulo Figueiredo falando. Tem esse fenômeno do cansaço, mas ainda assim eu acho que na eleição o Nicolas tem bastante estamina, ele consegue... Eu acho que ele vai conseguir fazer muita coisa. Agora, um ponto fundamental do que você falou é... Ele pegou pessoas... Tô falando que ele divulgou sim essa live, ele não passou de 1000 ao vivo no podcast de tamanho mediano. Deve ter dado aquela divulgação assim com preguiça. Sabe? Não acho que foi. Pô, ele tem 20. Quantos milhões ele tem no Instagram? Ele tem uns 20 milhões no... Como que é uma preguiça você no Instagram de 20 e poucos milhões você divulgar? Ele tem mais um secundário de 5 milhões. Você sabe que a gente debateu isso com o Arthur, a gente conversou com o Arthur internamente no Nacional. E o Arthur, ele foi bem claro em dizer que vamos com calma. E assim, o Arthur entende muito de redes. Se tem uma pessoa que entende bem de redes, ele acha que o Nicolas tem muita força ainda. Eu acho que tem muita força. Eu tô falando que ele vai diminuir, não que ele vai morrer politicamente. Sim. Eu não acho que ele vai chegar nos 2 milhões. Se fosse pra apostar, eu não vou mais apostar com você. eu não vou apostar em 2 milhões. Eu não tô falando que ele vai fazer tipo 300 mil votos. Ele vai fazer 1.200.000. Eu não acho que ele vai aumentar a votação, que ele tá pensando. Pode ser. Porque até ele nunca sofreu esse momento. Ele não tem parafuso. Ele nunca sofreu um momento de perda de popularidade. Até hoje ele sempre ganhou tudo. Sabe, não tinha o que falar. Ele sempre foi só subindo. Subindo. O primeiro ponto ali foi com o Marçal. Foi o primeiro ponto. Opa. E agora essa guerra com os filhos do Bolsonaro, com o Lula Santos. Ele nunca enfrentou isso. É a primeira vez, cara. E tem uma coisa também que eu acho que isso vale para todas as figuras do bolsonarismo. Eles não têm nada a oferecer de diferente. Em 2018 havia uma grande diferença, que é o seguinte: o Jair não tinha sido presidente. Então, assim, as pessoas ficavam aguardando o novo. A novidade de você ter Jair Bolsonaro como presidente de 2018, um cara que tinha um discurso assim abertamente de direita, um cara que falava coisas que o Olavo de Carvalho falava, um cara que vinha com um negócio de não, eu vou realmente perseguir os comunistas e destruir o PT e acabar com a corrupção no Brasil. Isso era muito poderoso, porque isso é o novo. As pessoas tinham essa coisa, engajavam porque era novidade. Que é a nossa situação agora. Nós somos a grande novidade. A novidade dessa eleição é o Renan. E é uma coisa nova, é uma linguagem nova, é um tipo de pré-campanha nova, é uma estrutura formal nova, é uma organização nova, é muita coisa nova. No caso do Nicolas, não, é velho. Não tem... ele precisaria... O que o Nicolas precisaria... era criar ideologicamente, do ponto de vista ideológico e organizacional, uma diferença para com o bolsonarismo. Tipo, mostrar por que você é diferente. O que você tem, assim, de novo. Vamos supor, eu vou jogar uma ideia aqui que é absurda. Vamos supor que ele dissesse, sei lá, que a pauta dele é tornar o Brasil um país evangélico oficialmente. Vamos aqui alterar a Constituição brasileira para impor como religião de Estado a religião evangélica. Isso é novo. Isso ele tá propondo uma coisa que ninguém nunca fez. Se ele viesse com uma série de coisas novas, não, vamos fazer tal coisa, a gente vai pegar, sei lá, todas as leis do Brasil dos últimos 20 anos, vamos passar um pente fino em tudo isso e vamos derrubar todas elas. Isso é novo. Ou a gente vai resolver o problema aqui da criminalidade, mas não é compreender o matou. E não é com o bolsonarismo. A gente vai, sei lá, criar milícias populares. Tô falando absurdo, né? É criar milícias populares, armar as milícias populares e fazer com que as milícias populares dentro das suas favelas matem os traficantes. Isso é novo? Claro, eu dei um monte de ideias absurdas, mas veja, ele precisa ter uma distinção ideológica e estética que faça com que o eleitor olhe para esse cara e diga, eu quero este cara, ele não é um genérico de nada. E o Nicolas não é assim. O Nicolas é um gigantesco genérico. É porque assim, ele é imenso nas redes sociais, mas ele é imenso nas redes sociais sendo o mais perfeito exemplo do genérico. Ele é tipo o genérico supremo, o grande genérico, mas ele não é específico.
Falta a ele a singularidade do Renan e a singularidade do que a gente tá fazendo. Embora ele compense nisso no tamanho, porque ele é gigantesco. E tem um detalhe, os ex-MBLs que estão com o Nicolas, como você falou com razão, são MBLs que já tinham um discurso bolsonarizado. Ou seja, é um pessoal que faz um conteúdo mais bolsonarista, é um pessoal que tinha um discurso mais bolsonarista e que, portanto, não agrega tanto em termos de diferenciação ideológica. Se o Nicolas tivesse com ele os novos clássicos, se, sei lá, o Antum e o Pessoa virassem nicolistas. Imaginar essa hipótese absurda. O Antum e o Pessoa, de repente, eles viram nicolistas. O Nicolas ganharia mais do que tendo vários outros ex-MBLs. Porque o Antum e o Pessoa, eles estão conectados com as coisas novas que estão pintando na gringa, pintativo. Por exemplo, o que os bolsonaristas falam de toda essa direita nova que está surgindo nos Estados Unidos e que está disputando espaço com os velhos? Nada. O Curtis Yarvin foi no MBL. Isso, eles não sabem nada. Eles ignoram o que está acontecendo. Vocês já viram, por exemplo, eles falarem do Peter Thiel? Peter Thiel hoje é o cara mais importante na direita norte-americana, consequentemente o cara mais importante na direita do mundo. Eles se preocupam com like. Quem que dá like? Tira foto com o Peter Thiel ou com o Trump? Quem que dá like? Eles estão nessa coisa. O Trump. Veja, o Trump é o presidente dos Estados Unidos, beleza? Mas o movimento ideológico que está no trumpismo hoje é a tech direita. É a tech right, é o Peter Thiel, é esse pessoal que está criando uma novidade lá. Que está fazendo rupturas assim muito fortes com aquilo que era o conservadorismo reaganista. Então é aquela coisa do conservador à la Reagan, que é o cara que acredita em economia liberal, que é super pró-Israel, que é super costumes, família tradicional, etc. Isto está em crise nos Estados Unidos. Porque a novidade nos Estados Unidos é uma outra galera. É uma galera que não é já tão pró-Israel assim, é uma galera que já fala em superação da democracia nos Estados Unidos. É uma galera que não está tanto ligando para esses emblemas de a família tradicional norte-americana, família de comercial de margarina, uma loura, o pai e 3 filhinhos bonitinhos. Não, é uma galera que tá querendo vir pro terceiro mundo para pegar mulher. Sabe, que tá com outras ideias. Que tá falando de Lux Maxim lá, do cara do clavicular. É uma galera diferente. Geração Z, com as questões aí de costumes que são outras. Essa é uma outra mentalidade e nós estamos afinizados, a gente tem uma ressonância com esse pessoal, embora a gente não seja tributário das ideias dele, que também é uma outra diferença, né? Às vezes chega as pessoas da mídia brasileira e de forma muito tosca acha que o MBL é uma espécie de caixa de ressonância de ideias estrangeiras. Então, como você chamou o Curtis Yarvin para o Congresso, logo todos vocês acreditam no Curtis Yarvin, vocês são discípulos do Curtis Yarvin, o que o Curtis Yarvin falar lá nos Estados Unidos, você vai dizer amém, amém, sim senhor. Tá. Não é assim, né? A gente tem uma autonomia de pensamento e de proposições que é nossa, que assim, isso não será tirado e não será emulação ou cópia de ninguém. Porém, nós temos nitidamente um alinhamento com os novos ventos, com aquilo que os alemães chamam de Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Então, o espírito do tempo está conosco. No caso do Nicolas, não. É um espírito do tempo que é o quê? É o movimento evangélico. O Nicolas... Que não deixa de ser o espírito do tempo brasileiro, tá? Não, mas não é mais. Mas não é mais. Não é mais? Eu vou lhe dizer, não é mais. O catolicismo voltou a crescer. Voltou. O movimento evangélico no Brasil... Isso é real. Tem estatísticas e eu já li sobre isso. Tá caindo? Está estagnando. Interessante. Se você claramente, o catolicismo voltou a crescer. Se você procurar as estatísticas de hoje, o movimento evangélico brasileiro não está mais crescendo do jeito que crescia. O movimento evangélico dos anos 80 para cá, até 2010, era assim. Foi um crescimento assim, assustador. Você não tinha... Antes de eu nascer, um pouco antes de eu nascer, assim, década de 80, o que se chamava de universo evangélico era uma coisa muito pequena, muito restrita. A Rede Globo fazia muitas piada com o evangélico. Eu lembro que tinha uma novela, talvez vocês lembrem isso, era uma novela que tinha a Juliana Paz. Você lembra dessa novela? Que a Juliana Paz era uma evangélica, eles zoavam. Mas todas as novelas, eu acompanhei até o final dos anos era sempre 90, era sempre zoando evangélico. E tinha aquela personagem que era a Juliana Paz, que ela era uma pseudo-crente. Que ela era crente. Os comentários aqui. Que ela era crente
Eu ia fazer uma piada que eu não posso. Mas o Aloysio já sabe o que eu ia falar. Mas aí no final se revelou que a Juliana Paz era uma safada e não sei o que, papá. Porque eles estavam ali ironizando os evangélicos. Naquela época, o movimento evangélico só crescia. Era igreja atrás de igreja sendo aberta em tudo que é lugar e tal. Não está mais assim. Não está mais assim mesmo. Começou a haver uma estagnação. Se você quiser procurar, você vai achar as estatísticas. Isso eu não estou falando... eu tenho absoluta certeza do que eu estou dizendo. As estatísticas mostram uma certa estagnação e desaceleração do movimento evangélico no Brasil. Então não é mais um trend de vamos tornar o Brasil todo evangélico. Não vai. Não vai. O movimento evangélico meio que chegou no teto no Brasil. E aí... você não tem, quer dizer, você tem esse recall, você tem, lógico, as estruturas das igrejas que já estão aí, o Partido Republicano, eles têm uma bancada da Bíblia, eles são poderosos, não estou dizendo que eles não são poderosos, mas não é um poder em expansão, é um poder que chegou meio que no seu teto e que está estagnando, né? E isso mostra algo sobre o Nicolas. O Nicolas é o produto de uma tendência evangélica que é ultrapassada, que chegou à sua estagnação. Então, para ele se transformar nesse processo, não vai ser uma coisa fácil. E ele não vai conseguir se transformar nesse processo através de conselhos de ex-MBLs. Absolutamente não vai. Eu posso falar o que vai acontecer no futuro? Pode falar. Ele vai capitular pra gente também. Mas aí é mais complexo. Não é, não. Eu tenho eu tenho plena certeza que nós somos inevitáveis. Mas aí é mais complexo. É que tem um porém também. Sabe uma coisa que eu também acho que somos, mas eu tenho... Você sabe que eu tenho muitas reservas em relação a um discurso da inevitabilidade. É um discurso legal, porque deixa as pessoas focadas, né? A gente vai conseguir. Mas também não pode criar da parte de vocês, da nossa parte, da parte de ninguém, a ideia, porque essa é uma ideia perigosa, de que nós estamos com o destino, tá tudo certo, o destino tá com a gente. Porque às vezes você diz que o destino tá com você, e aí o destino não está com você e você se dá mal. E aí você chega na hora, você olha, o destino, cadê o destino? Sei lá, mas e é o que destino lhe deu uma rasteira. Eu vou falar, você falava em 2018 que era coisa divina a eleição do Jair Bolsonaro, por tudo que aconteceu. Eu achei. Eu tô começando a sentir uma coisa estranha nesse período eleitoral, porque as coisas estão dando muito certo pra gente. Isso é verdade. E a gente fala, a gente não pode... A gente erra, a gente errou. A gente tá errando. E mesmo assim tá tudo dando certo. Não, tá tudo dando certo. É incrível. Assim, a gente passou por cancelamentos, mas a gente tem adversários aí que estão querendo destruir a gente. Sim. Mas as coisas realmente estão dando certo. E as coisas estão dando certo. A pré-campanha do Renan está... Assim, não tem o que falar. Vai falar. Eu vou lhe dizer, eu estou achando ela melhor do que eu imaginava. Eu já imaginei que ia ser boa, mas ela tá melhor. É muito por conta da vontade do próprio Renan e o riso, né? A pré-campanha do Renan está gloriosa. E, assim, não há mais nada que ele possa fazer além do que ele está fazendo. Qualquer que seja o resultado, em outubro de 2026, uma coisa vocês que estão aí nos assistindo, vocês podem ter absoluta certeza. Qualquer que seja o resultado, o Renan fez o melhor. Se você gostou, por favor considere se inscrever no canal. Com sua ajuda, os ecos vão continuar.